Nós estamos aqui em Oude-Empel. Acho que Oude é norte, né, em holandês. Oude-Empel. E por que nós estamos aqui? Porque aqui aconteceu um evento magnífico, né? Aconteceu um verdadeiro milagre aqui, numa campanha militar da Espanha. Aqui foi o que os espanhóis dizem, que se chama Milagro de Empel, né? Então, vamos contextualizar. Então, a Espanha, século XVI, começo do século XVII, era a maior potência do mundo. Foi o siglo de ouro. A Espanha dominava os mares e tinha o exército mais poderoso aí da Europa, né? Carlos V foi imperador do Império Sacro-Romano Germânico, foi rei da Espanha e foi o soberano aqui dos Países Baixos. Então, a Holanda já pertenceu à Espanha, assim como regiões da Itália, né? Então, a Espanha dominava, era a grande potência do mundo de modo inconteste. E as campanhas militares na Europa foram impressionantes, né? No continente teve grandes vitórias, grandes figuras como Alejandro Farnese, Marquês de Pescara, que venceu o Bayard, e outros, né? Com Carlos V, as Províncias Unidas, que como era conhecido Holanda e região, não se revoltaram. Porém, quando o filho herdou a coroa, né? O pai foi renunciando à coroa aos poucos, Carlos V, aí assumiu no lugar dele Filipe II, começaram alguns atritos entre os nobres flamengos com Filipe II. Carlos V era soberano dos Países Baixos e passou, e como herança, ficou para Filipe II. Aí começou a haver uns atritos entre os nobres flamengos com Filipe II. Filipe II era tido como antipático por eles, mas havia causas mais importantes, claro, né? Uma delas, a principal, foi religiosa, que a região infelizmente cedeu ao calvinismo. Então, a região queria ficar independente na Espanha, queria adotar o calvinismo como religião oficial, e que, diga-se de passagem, aqui na Holanda tem a lenda de tolerância religiosa, tinha tolerância religiosa menos para os católicos, né? Os católicos sofreram intolerância religiosa aqui. Teve vários momentos de ataque à igreja, de destruir imagens, então não era essa maravilha toda como falam, não. Bom, o fato é que, então, devido ao calvinismo, devido à Inglaterra também, a Inglaterra tinha laços comerciais e interesse no que o protestantismo vingasse aqui na Holanda, e a Inglaterra também era inimiga da Espanha. Então, a Inglaterra apoiou o movimento separatista da Holanda frente à Espanha, né? Então, a Holanda então, começou a lutar por sua independência frente à Espanha, apoiado pela Inglaterra. Então, envolveu atritos com Filipe II, envolveu a questão religiosa e questões aí, econômicas. A representante aqui na região do Filipe II era a irmã dele, Margarida de Parma, que então foi... Os nobres locais pediram liberdade religiosa para ela, não cedeu. Aí eles iniciaram uma rebelião. Em 1568 se iniciou então a chamada Guerra dos 80 Anos, que foi a luta das Províncias Unidas contra a Espanha. Essa luta só terminou em 1648 e se misturou depois com a Guerra dos 30 Anos. E aí só terminou em 1648 com a Paz de Westfália. A Espanha perdeu todas suas possessões aqui além dos Pirineus, perdeu a Holanda, perdeu o controle da Áustria, perdeu a Itália, parte da Itália, e a Espanha deixou de ser a maior potência do mundo e passou o bastão para a França, né? Mas até a Paz de Westfália, a grande potência do mundo era a Espanha. E entre esses militares, uma das divisões dos militares chamava Tércio, né? Tércio. Então, quando se iniciou a rebelião dos Países Baixos, a Espanha teve que mandar soldados para cá. Muitos estavam na Itália. Havia uma rota
chamada Rota Espanhola, que ligava as possessões italianas com os Países Baixos. E quem fazia campanhas militares eram os terços. E aqui foram feitas campanhas militares nos Países Baixos. E aí, de repente, aqui, nós estamos aqui na ilha onde era chamada Ilha de Bommel. Ali dá para ver que é tudo cercado de água. A Holanda tem muita água, né? Tem canais, rios, então se formam muitas ilhas. E os holandeses construíram muitos diques, né? Então aqui na ilha de Bommel, entre o rio Mosa e o rio Val, também com diques e canais aí tudo em volta, ficou um agrupamento do Terço, chamado El Terço Viejo de Zamora, cujo líder era o mestre de campo Bobadilla. E também havia Juan de Águila. Esse Juan de Águila era um herói, né? Foi um herói. Ele fez campanhas militares impressionantes na Itália, aqui, até na Irlanda ele foi lutar. Um verdadeiro herói esse Juan de Águila, impressionante. E o líder aqui era o Bobadilla, Francisco de Bobadilla de Zamora, chamava o El Terço Viejo de Zamora, né? Os terços venciam tudo, venceram os franceses, capturaram Francisco I, o rei da França, humilharam a França, né? É o mesmo Francisco I que construiu Chambord, né? Bom, mas o fato é que o Terço Viejo de Zamora estava aqui na ilha de Bommel e de repente os holandeses rebeldes cercaram a ilha, apoiados pelos ingleses. Cercaram as ilhas, trouxeram um monte de barcos leves aqui, por volta mais ou menos entre 20 a 30 mil holandeses. Os espanhóis tinham 5, 6, 7, por volta de 6 mil. Eram espanhóis cercados por entre 20 e 30 mil holandeses, ou seja, iam perder, né? E ainda se não bastasse isso, o Rolock, né, que era o líder dos holandeses, mandou abrir os diques. Então a ilha de Bommel começou a inundar e sobrou uma pequena parte da ilha de Bommel que se chama Empel, né? E aí então o Rolock mandou, eu não lembro se foi ele, um emissário dele, fez propor a paz para o Bobadilla, para eles entregarem as armas e se renderem. Aí o Bobadilla disse, olha, nós preferimos a morte e a desonra, já nos renderemos depois de mortos. Impressionante, né? Aqui uma correção, ele não pediu para entregar as armas, eles podiam até sair armados e só ir embora e entregar o lugar. Quer dizer, eles nem iam se render nem entregar a arma, iam só deixar o lugar para os holandeses. O Bobadilla não quis, falou que isso era uma desonra para os terços, que os terços não sabiam se render e não sabiam perder. E aí o Bobadilla falou, preferimos morrer a desonra e já nos renderemos depois de morto. Aí isso era no final do dia, o Rolock não podia atacar, que estava escurecendo, e já estava então preparando um ataque para o dia seguinte, que seria dia 7, 8 de dezembro, né? Aí então, depois os holandeses se retiraram, cientes da vitória do dia seguinte, e aí o Bobadilla mandou cavar a trincheira, isso na noite do dia 7 de dezembro de 1585, esqueci de falar a data. Em 1585, só um parênteses, a Espanha já tinha incorporado Portugal, então a Espanha já tinha se tornado o império onde nunca o sol se punha, né? Porque tinha possessões na Filipinas, América, África, por causa de Portugal, né? Então era um império onde nunca o sol se punha, 1585, né? Então no dia 7 de dezembro de 1585, o Bobadilla mandou os espanhóis cavar a trincheira e aí um soldado se deparou com uma imagem de Nossa Senhora. E aí então mostrou isso para o Bobadilla viu isso um sinal de Deus e fez um belo discurso e falando que aquilo lá era que eles iam perder, mas com a ajuda de Nossa Senhora eles iam ganhar, e que aquele quadro era um sinal de Deus de que eles iam ganhar e que eles iam lutar até a morte. Ele mandou fazer um pequeno altar, todos os soldados rezaram e falou que aquilo lá ia ser o sinal da vitória. E se não bastasse isso, na madrugada do dia 7 para o dia 8 de dezembro, lembrando que dia 8 de dezembro é dia de Imaculada Conceição, o rio aqui, o rio Mosa, congelou. Um evento completamente inexplicável, um rio congelar tão rápido em algumas horas, totalmente inexplicável.
Ninguém sabe explicar isso, por isso que é um milagre de Empelo. E aí, com o rio congelado, acabou o isolamento dos espanhóis e acabou a vantagem estratégica que os holandeses tinham contra os espanhóis. Na madrugada do dia 8, antes de amanhecer, os espanhóis lideraram um contra-ataque impressionante. Os navios ficaram inúteis dos holandeses, porque é rio congelado, você não consegue andar de barco, obviamente. Muitos tiveram que ir embora com os barcos, senão iam perder os barcos. E aí, nesse contra-ataque aí fulminante, eles conseguiram vencer os holandeses, graças ao elemento surpresa, graças às melhores táticas do terço, graças à maior valentia dos espanhóis e principalmente graças ao milagre operado por Nossa Senhora. Então foi uma vitória assim espetacular. O Rollack falou que aquilo lá nunca era uma coisa inexplicável, falou que Deus se fez espanhol naquele dia. A partir de então, Nossa Senhora Imaculada Conceição se tornou padroeira de todos os terços e depois padroeira das armas da Espanha. E, se não me engano, depois a nau capitânia da Espanha tinha que ter o nome Imaculada Conceição. Não sei se ainda hoje tem, provavelmente não, mas a nau capitânia da Espanha sempre chamava Imaculada Conceição. Então, aqui, nesse lugar aqui, aconteceu então o milagre de Empelo. E fizeram uma capela, que isso é impressionante, tem uma capela aqui que faz menção a esse evento. Nós estamos indo para lá. É uma correção, o Oudempel significa velho Empel e não norte. Aconteceu o seguinte, na Segunda Guerra Mundial esse lugar foi destruído. Inclusive tem uma placa aqui dos heróis do acontecimento aqui acho que é homenagem aos heróis, eu não leio holandês, mas essa região aqui foi destruída pelos alemães e o lugar teve que ser evacuado. Então tem uma menção ao caso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e que foi destruído e quem pôde teve que sair correndo e teve que ir embora. Então tem dois Empel, né? Tem o antigo Empel e o novo Empel, né? Aqui nós estamos no antigo Empel, depois as casas foram reconstruídas, a população voltou. Aqui mora pouca gente, é um vilarejo, né? E aqui tem uma capela, né? Inclusive capela aí que faz menção ao milagre de Empel. Tá aí. Nós estamos aqui num lugar muito curioso, que é um vilarejo de 10 mil habitantes, parte é belga, parte é holandês, mas não é que tem uma linha de fronteira, e um lado é só belga, outro lado é só holandês, não. A região, primeiro, esse vilarejo fica dentro do território da Holanda, seria então um enclave belga, mas dentro desse enclave belga, na realidade é uma mistura, como se fosse um quebra-cabeça, como uma peça, uma região é da Holanda e uma região é da Bélgica, mais ou menos 30 enclaves separados um dos outros, de origem belga, misturado com os holandeses. Foi uma disputa medieval entre o Duque de Brabante e o Conde de Breda. E hoje as pessoas aqui se divertem com essa situação e muitos belgas ou holandeses ficam se declarando belga ou holandês conforme os interesses. Então, a fulano que abriu, que a casa ficava no meio, mas como a burocracia para construir na Bélgica era menor do que na Holanda, ele abriu uma porta do lado belga. Aqui para bebida, o lado belga é 16 anos, para o lado holandês é 18 anos. Então os jovens vão para um lado e para o outro, e assim vai. Tem gente nacionalista, teve um belga nacionalista que a casa ficava no lado holandês. Ele abriu uma porta para o lado belga para não ser declarado holandês. Isso aí teve várias disputas entre Holanda e Bélgica durante muito tempo. Agora já foi resolvido, né, por causa da União Europeia e tal, mas gera essas circunstâncias aí curiosas de uma disputa lá medieval entre dois novos. Curioso, aquele bar ali é um exemplo, né? Porque o bar você pode pedir essas faixas, esses X aí brancos, mostra divisa.
E aquele bar ali mostra. Então, o fulano pode pedir uma bebida do lado da Holanda e tomar do lado da Bélgica. Muito curioso. E tem portas aqui, como nós vimos uma, tem porta aqui que a divisa chega exatamente na porta. Muito curioso. Então, tem outra casa que a cozinha da pessoa é dividida entre o lado belga e o lado holandês. Mas o que define aqui, segundo pelo menos eu entendi, se a pessoa é da Bélgica, mora na Bélgica ou na Holanda, é a porta da pessoa. Então, se a porta está no lado belga e a maior parte da casa do lado holandês, pouco importa, vai valer a da Bélgica. Então, muito curioso. E o nome da cidade é Barle-Nassau, para os holandeses, né? E para os belgas como é que chama? Barle-Hertog. Barle-Hertog para os belgas e Barle-Nassau para os holandeses. Muito curioso.